Qual foi a verdadeira causa do acidente de ultraleve que deixou Herbert Viana paraplégico e matou a sua esposa? Nestas imagens feitas um dia antes do acidente, Herbert Viana aparece ao lado de uma de suas paixões, um ultraleve fabricado na Alemanha que ele tinha adquirido fazia apenas 2 meses. Na época, era um dos modelos de ultraleve mais modernos do mercado. Parece um avião tradicional e pode chegar a 300 km por hora. O cantor do grupo Paralamas do Sucesso já tinha cerca de 10 anos de experiência como piloto de aeronaves. Ele sempre usava ultraleves nas viagens que ele fazia do Rio de Janeiro para a cidade de Angra dos Reis, que fica no litoral, lá no litoral carioca. Continua comigo, pois a minha equipe de produção foi a fundo na investigação desse trágico acidente aéreo que marcou a vida de uma família para sempre. Você vai se surpreender com o que nós descobrimos sobre essa tragédia. O céu, como Deus me deu uma coisa tão dura na vida e levou a pessoa que eu amei tanto, que estava tão impressa no meu coração, e que, se Deus quiser, um dia espiritualmente ainda vou encontrar e vou celebrar com ela e vai ser uma festa danada, mas que eu quero, por enquanto, continuar com a vida, me dedicar muito aos filhos, a educá-los de uma forma tal a levá-los a ver que se trata de um ser humano que tem toda a carga emocional, toda a expectativa, toda a beleza, toda a boa vibração de um ser humano e que ele não pode ser julgado por como ele está andando. Ele tem que ser avaliado, ser valorizado de uma outra maneira. Meu nome é Jorge Lordelli, deixa logo eu te avisar que toda terça-feira às 7 da noite tem live aqui no canal e eu já tô te esperando na próxima terça-noite, hein? E aproveita o embalo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, pois nos ajuda muito mesmo a postar mais vídeos para você por semana. Bom, agora se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde o cantor do grupo Paralamas do Sucesso sofreu grave acidente com o seu avião, que culminou com a morte da sua esposa, com a qual ele teve 3 filhos, e Herbert Viana, devido ao acidente, acabou ficando paraplégico. Eu tenho que, na verdade, cicatrizar um ferimento físico e emocional muito, muito profundo de ter tido um dano que me impede a metade do funcionamento da metade inferior do corpo completamente e a perda do meu grande, grande, grande amor, mãe dos meus 3 filhotes, num acidente de aviação que teve essa consequência. Então, quando as pessoas me cumprimentam com alegria e falam, e aí, tudo bem? Eu muitas vezes tenho que dizer. Então, isso é uma coisa 100% honesta de manifestação de uma dor muito profunda e muito sem palavras. Quando a gente analisa uma ocorrência real, existe um fator que muda tudo: o tempo. Quanto mais rápido você entende o que está acontecendo, maior a chance de agir melhor. Mas para isso, não adianta olhar uma câmera de cada vez de forma isolada. Você precisa conectar as informações. Uma ocorrência pode começar em uma rua, ela passa por outra rua, ela envolve veículos, uma placa ou alguém observando uma rota de entrada ou de saída. Quando as câmeras estão integradas, a análise fica mais rápida, mais completa, ela fica mais útil para quem precisa tomar providência, principalmente, é claro, a polícia. Gente, a empresa CoSecurity trabalha assim, exatamente nessa lógica. A CoSecurity integra câmeras, integra imagens, informações em uma rede colaborativa que auxilia os clientes, auxilia a comunidade e, é claro, as autoridades policiais. Hoje,
Essa rede da Co-Security está conectada ao Smart Sampa, ao Muralha Paulista, ao Muralha Digital em Curitiba, ao Monitor OZ e ao 190 lá no Rio de Janeiro. Então, isso mostra uma coisa importante. A câmera deixa de ser um equipamento passivo e passa a fazer parte de uma estrutura inteligente de apoio. Herbert Lemos de Souza Viana, ele nasceu em João Pessoa, Paraíba, em 4 de maio de 1961. Devido à vida militar do pai dele, que era brigadeiro, a sua família se mudou ainda criança para Brasília, onde ele conheceu o baixista Bi Ribeiro, e eles se tornaram grandes amigos, pois eles tinham como paixão a música. Ambos se mudaram para o Rio de Janeiro para fazer um curso pré-vestibular e eles acabaram fundando o grupo musical Paralamas do Sucesso, juntamente com o baterista Vital Dias. Mas vamos lá, mais na frente o Vital acabou sendo substituído pelo baterista João Baroni. E aí, Herbert Viana compôs a música Vital e Sua Moto, em homenagem ao amigo, a qual se tornou o primeiro grande sucesso dos Paralamas e que renderia o contrato com a gravadora EMI. Pouca gente sabe, mas Herbert Viana namorou por anos com a cantora Paula Toller, do grupo musical Kid Abelha. O relacionamento deles foi até o ano de 1984. Bom, em 1992, ou seja, 8 anos depois, ele acabou se casando com a jornalista inglesa Lucy Nigham. Em quase 9 anos de relacionamento, o casal teve os filhos Luca, Hope Isabel e Phoebe Rita. Herbert Viana conheceu a esposa Lucy, que era uma jornalista inglesa, quando ela veio ao Brasil fazer uma entrevista com ele. Eles se apaixonaram à primeira vista e logo casaram e constituíram uma linda família. Desde cedo, Herbert Viana gostava de pilotar helicópteros e ultraleves. Mas vamos lá, no dia 4 de fevereiro de 2001, era um domingo. Herbert Viana e a sua esposa, eles viajaram para a casa de Dado Villa-Lobos para comemorarem o aniversário da sua amada na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Herbert Viana pilotava o seu novo ultraleve e tinha como passageira a esposa Lucy. Segundo o fabricante, esse modelo de aeronave não estaria preparado para manobras radicais. Enquanto sobrevoavam a casa do amigo Dado, o avião caiu mergulhando no mar. A queda do ultraleve aconteceu por volta de mais ou menos 15h25 daquela tarde, após uma tentativa de execução de um looping, que é uma manobra radical em que a aeronave fica de ponta cabeça. Muito se especulou na época sobre um erro por parte da pilotagem de Herbert Viana. Em seguida, a aeronave se aproximou da casa de veraneio do músico Dado Villa-Lobos, onde Herbert e a mulher iriam participar de uma festa. Um outro pescador viu o momento do acidente aéreo. Ele passou muito próximo aos nossos barcos, ele pegou o vento de surpresa, não sei, ele embicou onde colidiu com a água. Com a queda, Lucy, esposa de Herbert Viana, morreu afogada no local. Foi o comerciante Guilherme Ribeiro que retirou o cantor da aeronave despedaçado. Porque tinha um corte profundo na cabeça, mais ou menos 12 centímetros. Aí levamos ele até uma prancha que estava na areia e vimos que ele tinha ainda condição de vida, ele estava tentando respirar e tudo isso demorou uma média de 3 a 5 minutos. Imediatamente foi aberto inquérito policial para se investigar as causas do acidente e verificar se o piloto Herbert Viana teve culpa ou não em relação à queda da sua aeronave. O diretor do clube de ultraleves onde Herbert Viana treinava, ele ficou surpreso quando soube o que tinha acontecido. O Herbert sempre foi responsável, tanto que ele nunca sofreu nenhum tipo de penalidade dentro do clube, né? 1 ano antes, ou seja, guarda bem essa data, junho de 2001, um outro acidente com ultraleve matou o ator de novelas Rômulo Arantes e matou também o copiloto que estava na mesma aeronave.
O avião caiu pouco antes de chegar em sua fazenda em Minas Gerais. Olha, este acidente que matou o nadador olímpico e ator Rômulo Arantes já está postado aqui no nosso canal. Olha, você vai ficar surpreso ao saber a causa desse acidente aéreo. Estou colocando aqui em cima um card para você saber tudo sobre o acidente que matou o Rômulo Arantes e o seu amigo que estava como copiloto na hora do grave acidente. Os destroços do ultraleve de Herbert Viana permaneceram por uns dias num matagal coberto por folhas. Para a Defesa Civil de Mangaratiba, voar de ultraleve na região de Angra dos Reis é arriscado. O perigo está aí, na mudança brusca de temperatura, e que de repente você está num clima agradável, de repente vem um vento com rajada, pode arremessar a aeronave tanto na montanha quanto no mar, como aconteceu com o caso do Herbert. O laudo do Departamento de Aviação Civil que apura as causas do acidente era muito aguardado. O músico ficou internado durante 44 dias, parte deles em estado de coma, e ele acabou ficando paraplégico, além de perder parcialmente a memória por um bom tempo. Só para você ter uma noção, ele estava se comunicando no hospital com os médicos em inglês e francês, porque ele havia esquecido de como falaria em português. Perdeu parte da memória naquele momento. No bairro de Copacabana, na frente do hospital onde Herbert Viana ficou internado, as fãs esticavam cartazes com mensagens de apoio e solidariedade ao cantor, que era o líder do grupo Paralamas do Sucesso. No acidente aéreo, Herbert Viana fraturou a 12ª vértebra torácica. A cirurgia teve que ser feita para retirar os fragmentos que estavam pressionando a sua medula, por onde passam os terminais nervosos que vêm do cérebro. O vocalista passou 45 dias internado, sendo os primeiros 20 em estado de coma. Aos poucos, ele foi retomando o raciocínio e também a fala. Porém, ficou sem os movimentos da parte inferior do corpo devido a um traumatismo craniano. Além disso, ele precisou reaprender a fazer tudo de novo, inclusive a cantar e a tocar guitarra. 7 meses depois do acidente que provocou lesões na medula e no cérebro do cantor, os progressos no tratamento eram visíveis e impressionantes. Ele já conseguia tocar novamente o seu violão, já tinha começado a compor de novo. Mesmo com todas as dificuldades da recuperação, ele fazia piada de tudo que estava à sua volta. Dou um rolê nessa máquina. A médica, a doutora Lúcia Viladino, contou sobre a evolução e a recuperação de Herbert Viana. A gente verificou que o cérebro dele já buscou novos caminhos para que ele possa estar compondo, para que ele possa estar resolvendo os problemas. O irmão, Hermano Viana, explicou a luta de Herbert. O processo todo, que é muito triste, muito doloroso, muito demorado, né, que é a reabilitação do Herbert, é descobrir no meio disso tudo. O cantor foi se recuperando. Na fase de tratamento, ele surpreendeu tocando violão. Uma gota dourada de alegria no meu coração muito forte. Valeu mesmo. Muito obrigado. E ele chegou a cantar uma de suas músicas mais festejadas pelos fãs. Depois de um processo de recuperação lento e gradual, Herbert Viana voltou aos palcos em junho de 2002, aparecendo no show do Fito Paez, no Rio de Janeiro, para cantar Traque Traque, canção que os Paralamas regravaram no álbum chamado Os Grãos. No meio tempo, gravava em seu estúdio caseiro com o amigo e parceiro de banda Ubi e também o João, e álbum Longo Caminho, que saiu em setembro, procedido por uma apresentação que eles fizeram no Rio de Janeiro. A banda permaneceu nativa desde então. Mas vamos lá, em 2014, mais de uma década após o acidente, o artista comentou em entrevista à TV Bahia sobre a maior das dores do acidente, a perda de sua amada esposa Lucy, que na época tinha apenas 36 anos de idade. Ele buscou explicar como a música o tem ajudado a seguir sua vida, não apenas
profissionalmente, mas servindo como ferramenta para exteriorizar os seus sentimentos em relação a tudo o que aconteceu com ele no acidente, principalmente o fato de ter perdido a esposa que tanto adorava. A peculiaridade da questão da música é você conseguir canalizar com igual intensidade alegrias e tristezas profundas. Mas quando você consegue canalizar, um exemplo peculiar disso é quando, através de uma canção que a gente canta e tem uma resposta muito bonita, é quando eu digo: olhos fechados pra te encontrar, não estou ao seu lado, mas posso sonhar, e aonde quer que eu vá, levo você no olhar. A banda Paralamas do Sucesso tem viajado pelo país encantando uma legião de fãs. Inicialmente foi levantada 3 hipóteses para a queda da aeronave. O velejador Guilherme Ribeiro da Silva, que viu o acidente e ajudou no socorro, disse que o ultraleve fez um primeiro looping em frente à praia de São Brás, em Mangaratiba, lá no Rio de Janeiro. Guilherme contou que viu em seguida quando Herbert Viana tentou dar um segundo looping e, nesse momento, um vento forte atingiu a aeronave, que perdeu dirigibilidade e, com isso, caiu de bico no mar. Já o presidente do Clube Esportivo de Ultraleve, César Nepomuceno, e o fundador do clube na época, Sérgio Pedra, que inspecionaram o local do acidente, não consideraram factível a versão do looping, pois o nariz do avião ficou praticamente inteiro. Eles disseram que, se tivesse havido looping, cairia de bico na água e não sobraria nada na frente do ultraleve. Para eles, Herbert Viana deve ter perdido o controle ao tentar fazer um rasante sobre a água. Você que está me assistindo percebeu que nós temos 2 versões completamente diferentes. Eu vou apresentar agora o que disse as autoridades da aeronáutica que periciaram o ultraleve do Herbert Viana. Bom, o chefe do Departamento da Aviação Civil era o brigadeiro Remilson Ribeiro. Ele afirmou que os técnicos não vislumbraram evidência de acrobacia como o looping. Para ele, o ultraleve estaria dando um rasante em grande velocidade. Ao tentar subir, fez uma curva para a esquerda e acabou caindo nas águas do mar. Não havia, principalmente no caso da Lucy, uma linha de erros que justificasse uma punição. Herbert Viana moveu uma ação indenizatória contra o fabricante da aeronave, alegando que houve uma falha de fabricação na cauda do ultraleve vai-vento. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, periciou uma aeronave do mesmo fabricante similar à que Herbert Viana pilotava e confirmou que o material utilizado na cauda sofria degradação quando esse material era exposto a uma temperatura superior a 40 graus. O fabricante admitiu a falha e ofereceu na época uma indenização de R$400 mil. A resolução do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proferiu sentença em abril de 2001, apontando a fabricante do ultraleve como a responsável pelo acidente. O advogado do cantor, o Dr. Ronaldo Kremer Veiga, naquela oportunidade, ele disse o seguinte, abre aspas, ele não teve culpa nenhuma, o acidente ocorreu por defeito na fabricação. Ele quer mostrar para os filhos esse processo. É a prova que ele não teve nenhuma culpa. A indenização foi estipulada em R$400 mil. A defesa do cantor conseguiu até mostrar que a empresa fabricante do ultraleve fez um recall logo após o acidente com a aeronave do Herbert Viana. A perícia detalhada durou 2 anos e foi feita pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Bom, o advogado disse que em temperaturas acima de 40 graus, o material que reveste a cauda acabava se rompendo. Olha, é importante lembrar que no dia do acidente com o ultraleve nós levantamos, a temperatura era altíssima no Rio de Janeiro. Mas vamos lá, o inquérito que foi aberto pela Polícia Civil sobre a queda da aeronave de Herbert Viana em 2001, em Mangaratiba, foi encerrado sem uma conclusão definitiva.
Importante esclarecer que o inquérito aberto tinha como uma de suas funções verificar se Herbert Viana teria culpa na queda da aeronave ou não. Se ficasse comprovado, só para você ter uma noção, que o Herbert, tinha agido de alguma forma, com alguma imprudência ou negligência, ele poderia responder por homicídio culposo em razão da morte da esposa. A Polícia Civil recolheu depoimentos sobre supostas manobras, como o looping que nós já mostramos, e também voos baixos da região. Mas o inquérito policial esbarrou na ausência de perícias técnicas conclusivas. Devido a essa falta de provas periciais conclusivas e ao estado de saúde do cantor, o Ministério Público solicitou o arquivamento do inquérito policial. O promotor responsável sugeriu o arquivamento com base no princípio do perdão judicial, visto que o artista já havia sofrido perdas e lesões gravíssimas. Posteriormente, a Justiça e o Procurador-Geral de Justiça do Rio decidiram pelo arquivamento oficial do inquérito contra o músico pela falta de provas periciais que atestassem alguma responsabilidade criminal dele. Herbert Viana sofreu muito com a perda da sua esposa nesse acidente aéreo. Passou por momentos de depressão e muita angústia. Mas, de certa forma, através dessa dor, ele acabou fazendo uma música linda para sua amada que está eternizada na memória de muitos brasileiros. A gente vai cantando de olhos fechados, Pra te encontrar. Essa música eu escrevi quando depois do acidente e de um longo período de coma, quando eu estava em casa nos primeiros dias, e uma das minhas filhas, eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um garoto. Uma das minhas meninas me contou que eu tinha perdido a Lucy, a mãe dela, no acidente. Ela tinha se afogado e não tinha sobrevivido. Aí, por conta disso, eu comecei a rezar, a pedir. Eu tenho convicções espirituais muito fortes. Então, a partir daí, eu comecei a tentar falar com o espírito dela, dizendo, olhos fechados para te encontrar. Não estou ao teu lado, mas posso sonhar. E aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso te recomendar o Instituto Oliver, que é, sem dúvida, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil, hein? Só para você ter uma noção, são mais de 2.500 alunos do professor Oliver que já foram aprovados em concursos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal. Gente, GCM em vários municípios pelo Brasil. E olha, além dos cursos que te preparam para você ser polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados e o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos e prestar rapidamente um concurso. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code que está aqui na nossa tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Olha, pessoal, agora chegou a hora, não tem escapatório. Eu quero saber de você o que você achou de toda essa tragédia vivida pelo cantor Herbert Viana. Eu queria também que você falasse a importância dele ter voltado a cantar, mesmo estando em uma cadeira de rodas. Me diga uma coisa, você é fã dos Paralamas do Sucesso ou não? Já foi em algum show deles, dessa banda? Olha, queria saber muito um pouco sobre o que você acha, qual o seu envolvimento com o Paralamas do Sucesso aqui nos comentários. Espera mais um pouquinho, pois eu tenho uma informação relevante para te passar. Vamos lá. Toda terça-feira, às 7h, eu faço live aqui no canal e eu adoraria ter a sua presença comigo na próxima terça. Combinado, hein? E aproveita esse astral que a gente tá. Deixa o seu like agora, se você gostou realmente desse roteiro. Inscreva-se no canal, pois nos ajuda a postar mais vídeos por semana que a gente faz para você. Ative o sininho de notificação também para não perder nenhum dos nossos roteiros especiais. E encaminha este vídeo, que está muito completo, para os seus amigos e familiares que curtem as músicas dos Paralamas, pois eles, tenho certeza que vão se emocionar e muito.